Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quando procuramos notícias sobre a Vila da Nazaré, é provável que nos apareça alguma informação sobre as famosas ondas gigantes, que todos os anos atraem muitos surfistas ao nosso país e a esta terra, e que até já deram lugar a um recorde do Guinness, a maior onda que já alguma vez foi surfada, com quase 25 metros. É impressionante pensar naqueles surfistas que não têm medo de uma parede de 25 metros de água e que deslizam pela onda abaixo. Pois muitos anos antes de que estas ondas fossem filmadas ou de que se fizesse surf na Nazaré, já esta terra tinha sido abençoada por Deus com algo que é muito mais extraordinário do que ondas gigantes. Uma proteção especial de Nossa Senhora, que aqui é venerada numa imagem que é precisamente 100 vezes mais pequena do que a onda do recorde do Guinness. A imagem de Nossa Senhora da Nazaré é uma imagem esculpida em madeira, tem perto de 25 cm de altura e representa Nossa Senhora sentada num banco a amamentar o menino Jesus. Conta uma antiga tradição que esta imagem teria sido venerada desde o início do cristianismo em Nazaré, na Galileia. Mais tarde, foi levada para um mosteiro perto de Mérida, na Espanha. Quando se deu a invasão dos mouros, o rei Rodrigo, o último rei visigodo da Península Ibérica, fugiu, levando consigo a sua família. Com eles veio também um frade, que sempre acompanhou este rei, e que trouxe a imagem de Nossa Senhora da Nazaré. Antes de morrer, este frade, frei romano, escondeu a imagem numa gruta, e aí ficou a imagem por mais de 400 anos. Foi descoberta em 1182 por alguns pastores que andavam na região, e a sua devoção estendeu-se graças a um milagre que aconteceu com uma personagem importante. Dom Diego Fuas Roupinho, que foi o primeiro comandante naval português no tempo de Dom Afonso Henriques. Este nobre estava a caçar num dia de muito nevoeiro. Tal era o nevoeiro que a caça que ele perseguia caiu num abismo sem que ele visse, e ele seguiria o mesmo caminho, se não tivesse invocado Nossa Senhora da Nazaré. O seu cavalo parou de repente, o nevoeiro dissipou-se e ele viu que estava à beira de um abismo. Como agradecimento a Nossa Senhora, construiu uma pequena capela na gruta onde estava a imagem de Nossa Senhora. É a Capela da Memória, ao lado da qual está agora o atual Santuário de Nossa Senhora da Nazaré. Nossa Senhora está sempre ao nosso lado. Livra-nos dos grandes perigos e também das coisas do dia a dia. Ela ajuda-nos a ultrapassar as dificuldades. E ela própria é um exemplo de como superar as dificuldades com a graça de Deus. Por maior que seja a onda, é sempre possível surfá-la com a prancha da fé. Maria é uma mulher de fé, e a fé não é apenas uma poesia ou um sentimento que nos consola. Ter fé é acreditar em algo que nos é revelado por Deus, mas não é só isso. Ter fé é entregar-se a esse Deus que se revela. É um dom de Deus que nos afeta radicalmente. Uma pessoa que tenha fé consegue descobrir sempre a mão de Deus por detrás de tudo o que acontece na sua vida e confia nele. Nunca o põe em segundo plano, porque dá-se conta que precisa da sua ajuda para tudo. É preciso que peçamos muitas vezes a Jesus: ajuda-me a descobrir a tua vontade, a perceber aquilo que tu me queres revelar,
em cada dia, em cada uma das coisas que me acontecem. Assim foi a fé de Maria. Há uns anos celebrávamos na igreja o Ano da Fé e o Papa, e então na altura era o Papa Bento XVI, numa carta apostólica que nos escreveu para esse ano, recordava-nos exemplos de vidas de fé. Naturalmente que salientava o exemplo de Maria e dizia: pela fé, Maria acolheu a palavra do anjo e acreditou no anúncio de que seria mãe de Deus na obediência da sua dedicação. Quer dizer, Maria acreditou em coisas difíceis, impensáveis até. Ela esperava em Deus. E também a nós, Deus nos diz coisas impressionantes. Tu, Jesus, dizes-me constantemente: quero que sejas santo. Continuava o Papa ao visitar Isabel e levou o seu cântico de louvor ao Altíssimo pelas maravilhas que realizava enquanto a ele se confiavam. Cá está outra consequência de uma vida de fé. É uma vida alegre. Enquanto está a ajudar a sua prima, Maria agradece a Deus. Não viu apenas o lado negativo. A prima precisava de ajuda, ela não estava a contar com aquilo, teve de ir socorrê-la naquele instante. Poderia queixar-se, mas não o fez. Uma vida de fé é uma vida alegre, capaz de reconhecer os dons de Deus. E por isso, continua esta carta, com alegria e emoção, deu à luz o seu filho unigênito, mantendo intacta a sua virgindade. Ou seja, Maria viu como se cumpriam nela estas promessas de Deus. Nós também temos tanto que agradecer a Deus. O facto de estar conosco, como dissemos no princípio destes 10 minutos de oração, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Acreditamos nisto, tal como Maria acreditava. Depois, continuamos, confiando em José, seu esposo, levou Jesus para o Egito, a fim de salvá-lo da perseguição de Herodes. A fé também nos leva a confiar naquelas pessoas que Deus põe ao nosso lado. Maria confiou em José. A nossa fé é a fé da Igreja. Recebemos este dom de Deus dentro da Igreja e ela cresce dentro da Igreja. Eu não posso dizer que tenho uma fé à minha maneira. Quero aceitar umas coisas, não quero aceitar outras. Ou aceito o dom de Deus tal como ele é, ou não o aceito. E faz parte desse dom de Deus ser concedido numa família, que é a Igreja da qual Nossa Senhora é mãe. E depois continuamos com este percurso na vida de Nossa Senhora, lendo esta carta do Papa. Com a mesma fé, seguiu o Senhor na sua pregação e permaneceu ao seu lado, mesmo no Gólgota. Aqui está a força de uma pessoa com fé. Minha mãe, ajuda-me também a mim a permanecer ao lado do teu filho quando encontro dificuldades, que algumas vezes podem ser grandes, mas outras vezes são tão pequenas, como é a falta de vontade ou a falta de gosto. Que eu saiba seguir o teu exemplo e que eu possa assim experimentar a verdadeira alegria. E assim acaba esta história de Maria nesta terra. Com fé, Maria saboreou os frutos da ressurreição de Jesus e, conservando no coração a memória de tudo, transmitiu-a aos 12 reunidos com ela no cenáculo para receberem o Espírito Santo. Também nós podemos saborear os frutos da fé se permanecermos como os apóstolos, bem ao lado de Nossa Senhora. Toda a vida de Maria é amparada pela fé e, como vimos, houve momentos muito difíceis. Mas não há onda que seja impossível de surfar para uma pessoa com fé. Ela acreditou, aceitou a vontade de Deus na sua vida e deixou que a palavra de Deus, que o Verbo, a transformasse. Minha mãe, desperta em mim esta fé.
faz com que este dom que eu recebi no meu batismo cresça e dê mais fruto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, Senhora da Nazaré, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.